Boa noite a todos e a todas, bem-vindo a mais um festival, bem-vindas a mais um festival de fotografia de Paranapiacaba, a live. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o grupo Uma Mulher por Metros Quadrados. Estávamos conversando aqui, estava bem agitado. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, boa noite, João. boa noite. Conversando. Boa noite a todos. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, boa noite. Conversando. Acho que está dando eco em algum, mas tudo bem. Eu queria primeiro agradecer os voluntários e as voluntárias, né, que fazem parte do festival, e também falar, né, prestar nosso respeito e solidariedade às mais de 410 mil mortes, né, e famílias, né, infelizmente, essa tragédia que a gente está vivendo no Brasil, né, infelizmente, com essa responsabilidade, né, de alguns governantes. Então, a gente presta nossa solidariedade a esse momento tão difícil, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer a arte, é uma das formas de a gente encontrar para a gente se fortalecer, né? E eu acho que o que essas mulheres estão fazendo nesse coletivo, nesse projeto, é um desses exemplos, né, que pode ser feito, né, de mostrar que nós não somos cúmplices do que está acontecendo aí, né, usando a arte. O festival é pautado na questão de educação, direitos humanos e meio ambiente, e tenta trazer e tenta representar, né, a nossa variação de etnia, de território, né, toda a nossa diversidade. E hoje a gente tem um grupo muito especial, né, algumas pessoas, né, eu já conheço presencialmente, né, que é um grupo aqui de São Paulo, e que a gente vai ter o prazer, a oportunidade de estar ouvindo vocês. Bem-vindas novamente. Eu queria começar com a Lucrécia, né, que você falasse um pouco desse processo, qual foi o processo de criação, como é que foi a ideia, qual foi a origem desse grupo, né, quando começou esse projeto? Boa noite a todos. João, a gente começou em 2019, quando fizemos uma exposição lá no Espaço Oficina, que você conhece, que é um espaço que se confunde com a minha trajetória de artista, né? Tem gente que não sabe que eu sou do Espaço Oficina e tem muita gente que não sabe que eu sou artista. E lá eu continuo mantendo, falando em resistência, né? Eu continuo mantendo um espaço expositivo e eu convidei 33 artistas para fazer uma exposição para homenagear o Mês Internacional da Mulher, isso em março de 2019, e a gente fez uma exposição que falava sobre a ocupação, o papel da mulher dentro da sociedade e a ocupação da mulher dentro da arte contemporânea, que ainda é muito pequena. Então, o nome 1 metro quadrado simbolizava, era uma metáfora, as artistas tinham que ocupar 1 metro quadrado com o seu trabalho, e estava fazendo uma metáfora com isso que eu falei, né, do espaço da mulher na sociedade e na arte. E a gente começou a fazer exposições itinerantes, saindo um pouco dessa zona de conforto, que é estar em São Paulo, num bairro privilegiado, né, da Zona Oeste, e fomos percorrendo o interior de São Paulo, fizemos exposições em galeria, em instituições, fomos para Bragança Paulista, para Sorocaba, para Guarulhos, para Campinas, para Casa de Vidro, e aí veio a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente achou que até para continuar com esse trabalho, a gente tinha que manter reuniões virtuais, era no começo de tudo, a gente não sabia o que isso significava direito, né, e dessas reuniões virtuais, a gente sentiu a necessidade de criarmos, então, um coletivo de arte contemporânea de mulheres, e nesse momento, acho que até para exemplificar o que essa pandemia ocasionou na vida dessas mulheres, mais da metade do grupo saiu, porque elas começaram a acumular outras funções, a rotina foi modificada, e de 33, nós hoje somos 16. E desde então continuamos a nos reunir toda semana, toda quarta-feira é sagrada, e dessas reuniões surgiu a necessidade de irmos para a rua, para fazer uma exposição, já que os espaços estavam fechados naquela época, e daí surgiu Pontos de Fuga, com a ideia de levar o lambe-lambe para a rua. Legal, obrigado, Lucrécia. Eu queria, na sequência, fazer uma pergunta geral para todas vocês.
começando pela Fúvia e talvez na sequência, né? O que vocês guardam até agora dessa experiência? A gente sabe que o grupo que tem produzido muito, né, abriu um novo projeto recentemente, né, a gente pensa em novos projetos também com vocês para a época do festival em setembro, outubro, né, outras parcerias. Mas o que vocês aprenderam dessa experiência? Pode começar com a Fúvia, por favor. Então, eu acho que na pandemia, né, no começo, a gente ficou muito presa, né, e como que vai ser, e lógico, o país cada vez mais a situação piorando, né, aí a gente começou a se reunir, né, e isso levou a um fortalecimento do nosso grupo, a gente passou a trocar as nossas experiências, a gente passou a trazer questões para discutir, inclusive como que uma artista contemporânea hoje se coloca frente a essa situação do mundo, né, especialmente do Brasil, como que a gente ia se colocar como artista, onde a gente ia poder colocar a nossa voz, né, e o nosso trabalho no mundo. Então, foi por aí que a gente começou, e eu já gostaria de falar um pouco sobre a minha história também, né? Eu sou uma artista plástica e participante do coletivo 1 Metro Quadrado, e a minha primeira experiência foi em biologia. Eu fiz mestrado, doutorado, e trabalhei com pesquisa há bastante tempo, até que eu consegui perceber que eu queria muito trabalhar com arte, porque na biologia eu desenhava muito, eu trabalhava no microscópio e era muito, e isso foi me levando para outro lado. Aí eu fui para as artes plásticas, fui fazer vários ateliês, fiz residências e também fiz um mestrado na ECA USP. E aí eu tenho realizado trabalhos, e a minha preocupação sempre centrada nos direitos humanos, e em especial na situação da mulher no mundo atual. Eu realizei exposições, venho realizando, né, em Madrid, Berlim, Quebec, Rio, São Paulo e outras cidades. Também eu fiquei muito honrada de participar do festival, viu, João? Porque ele é considerado um dos eventos importantes, né, no calendário da arte do Brasil. E, respondendo ainda de novo essa sua pergunta sobre a pandemia, né, focando mais ainda na nossa situação, né, como esse coletivo de mulheres, fora do real e fora das pessoas, então foi o que eu falei, a gente passou a se reunir e também estruturamos o grupo através de grupos de trabalho, que também foi muito importante. Porque apareceu a participação de cada uma dentro do grupo que ela se afinava e que ela tinha mais talentos pessoais. E isso deu resultados notáveis e inacreditáveis. Aí nós passamos nessas reuniões a discutir também, né, como eu falei, o que era muito importante, os acontecimentos do mundo, a dor das perdas, o papel da arte e o cenário da tragédia histórica que nós estamos vivendo, né? Aí nós decidimos que deveríamos levar, principalmente trancadas, né, levar a arte para o mundo, partilhar as nossas sensibilidades, o isolamento, com aquelas pessoas que eram isoladas na miséria, em desigualdade e com total falta de compaixão
principalmente pelo nosso governo. Aí nós escolhemos Lambis. Por exemplo, agora nós estamos com essa exposição nas ruas de Paranapiacaba. E ficamos muito felizes, porque essa era a nossa proposta. E então, para isso, eu trouxe esse trabalho, ele vai ser colocado na tela? A gente vai fazer daqui a pouquinho, Fúvia. Eu vou compartilhar aqui. Agora é só essa fala inicial, mas daí você vai voltar e falar do trabalho. Então, tá bom. Então, a gente volta depois, eu vou explicar, vou mostrar o trabalho que eu estou levando aí em Paranapiacaba, em que trata justamente da nossa pandemia e da morte dos 100 mil mortos. O meu trabalho chama 100 mil mortos, por 100 mil mortos importam, e foi feito no dia, em março, quando nós atingimos essa meta de 100 mil mortos, que hoje já temos muito mais, né? 400 mil. Olá. Obrigado. É isso. Melissa, Melissa, desculpa, deixa eu só uma colocação. Hoje eu tive reunião o dia inteiro e também não vi notícias, eu só vi rapidamente que tinha tido alguma coisa no Rio de Janeiro. Sim. Mas eu queria destacar, o Luiz Baltar comenta aqui, mais uma coisa muito triste, né, que é a operação ilegal na favela do Jacaré, com 25 mortos, né, a maior chacina da história, eu não sabia, assim, arrasado, né, e lá é um espaço que tem muitas experiências, infelizmente, acontece mais esse massacre. Desculpa, acho que é muito importante falar também disso. Por favor, Melissa. João, a gente está vivendo dias esquisitos, né? Como a Fúvia disse, para mim, foi muito, acho que para todas, foi super importante a gente estar junto dessa forma, né? Que seja dessa forma, cada um na sua casa, e isso foi muito interessante para desenvolver o trabalho, né? Para chegar até aqui. Como é que, então, a gente vai para a rua? Mas é Lambi, quem que vai colar? Como assim? Né? E aí, toda essa discussão, e cada um mostrando, cada uma também discutindo e mostrando, eu gosto disso, mas acho feio. E aí aí uma traz um texto. Isso tudo fomentou, acho que, uma união e uma força no coletivo que inicialmente a gente não tinha e nem sabia, né? Então, esses subgrupos foi super bacana também, porque tem subgrupo de mídia, subgrupo de exposição, subgrupo de projeto, subgrupo... Então, tem subgrupo para tudo, é quase uma loucura. Mas a gente se organiza assim, que fica mais fácil. Apesar de ser loucura, dá certo. Então, é isso, assim, eu acredito que a gente conseguiu, dentro dessa tristeza toda, pelo menos nas quartas-feiras, durante 2 horas, falar de arte e tentar botar para fora que a gente pode, que a vida está aí, que, né, enfim, cada uma do seu jeito, colocar uma arte para todos, né, que todos possam ver, que todos tenham acesso, porque os museus realmente são restritos a poucas pessoas, né? É isso. Legal. Obrigada. Acho que é a Laura agora. Pode ser? Tudo que a Melissa e a Fúvia compartilharam, eu também ressoo aqui, mas então eu quero trazer uma outra força que eu acho que aconteceu, né, que eu aprendi, que todas nós aprendemos, que é quando a gente está junto, as coisas que parecem impossíveis fluem de uma outra forma. E essa é uma experiência no microcosmo de comunidade, de vivência coletiva, que é a transformação que a gente vai precisar encarar, né? Como criar coletividade e comunidade no mundo contemporâneo, né? Então, a gente está fazendo isso pela arte, o que nos deixa ainda mais felizes, né? E compartilhando, emanando, né, para o mundo essa experiência
comunicando com arte e com a nossa vivência, né? Como é que a gente vai no futuro, para esse futuro que está aí, enfrentar esses desafios, ainda que seja virtualmente. Então, essa força coletiva é fundamental, né? Acho que está aí essas tragédias todas que estão acontecendo. Como é que a gente dá resposta para elas, né? E eu acredito que é desse jeito que a gente está fazendo, né? Tem tudo para a gente poder se fortalecer como sociedade e impedir que coisas como essa notícia do Rio de Janeiro sigam e sem nada acontecer. Então, esse é o grande aprendizado que eu carrego e que eu quero que outros se inspirem, né, que sigam se inspirando. Tem muitos grupos aí atuando, mas que cada vez mais pessoas confiem, né, que é juntos que a gente transforma. Sim. Acho que é isso. Obrigado, Laura. Lin? Boa noite a todos, a todas. Olha, falar do coletivo nesse momento da pandemia é falar de vários paradoxos, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento muito distópico, e esses encontros, o coletivo em si, ele é um momento salutar, né? É um momento, ele representa resistência, ele representa sobrevivência, e as mulheres, elas têm por natureza o dom do acolhimento. Então, a gente se acolhe muito, né, de um jeito muito amoroso, e isso tem sido muito importante nesse momento. Mas, mais do que nunca, tem sido um momento de muita reflexão, da gente pensar realmente, de se rever internamente como ser humano, e de rever essa sociedade que a gente vive, todas essas estruturas que a gente vive, né? Não dá mais para ser como era antes. Eu acho que são novos paradigmas, é um momento que nós temos que parar realmente para avaliar muitas coisas. E a arte, ela ajuda muito nisso, né? Essa questão da reflexão, de você se rever e de você querer mostrar para o mundo isso, e trazer para o mundo essa necessidade de não transformar essas mortes todas apenas em números, né, que eu acho que, enfim. Então, diante dessa distopia toda, diante de tudo que a gente está vivendo, realmente a arte, ela tem um papel fundamental, apesar de tentarem justamente acabar com a cultura, acabar com a arte, acabar com tudo, né, mas a gente não vai deixar. Então, a gente não vai deixar bem claro que a gente não vai deixar. Então, eu acho que esse grupo de mulheres é um grupo muito forte, são mulheres todas com muita personalidade, são personalidades diferentes, e a gente tem aprendido muito com essas diferenças, e isso tem sido muito enriquecedor, né? Então, eu tenho muita gratidão num momento como esse, desse senso de pertencimento que a gente vai criando dentro de um coletivo. Então, acho que é isso. Obrigado, Lin. Yara? Oi, boa noite. Bom, esses depoimentos todos são, assim, fazem deles a minha voz também. O coletivo, ele, né, nessa pandemia, nesse estado que nós ficamos, assim, de letargia, fechados, isolados, tal, ele proporcionou, né, uma forma de convivência, uma convivência tão querida, tão necessária, né, que não sendo física, passou a ser virtual, mas passou a ser incrível, né? Esses encontros semanais são estímulos, são alimentos para a alma, são imperdíveis, né? Eu convidaria a todos se pudesse, mas ele é restrito. Mas, assim, é uma delícia, E a gente tem aprendido, eu tenho aprendido muito, porque é uma turma muito poderosa, muito interessante, muito diferente, né? Cada um na sua área, muito competente, e cada um pode né, acrescentar aquilo que sabe, mas é uma oportunidade maravilhosa, essas reuniões que já foram ditas sagradas, né? E nos estimula a esses projetos e realizações. É isso, eu acho que nessa pandemia
a gente tem tido uma oportunidade de ouro aí para poder nos conhecer melhor e realizar trabalhos muito interessantes. Eu sou muito grata. É isso. Obrigado, Diana. Tina, você. Boa noite, João. Olha, eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes para mim na experiência do coletivo é a gente compartilhar o nosso processo criativo. É riquíssimo o processo criativo de todas. A gente compartilha o nosso passo a passo. Quando a gente fica com dúvidas, a gente acaba ouvindo tantas opiniões com tanto fundamento. É tudo muito profundo o que a gente vive no coletivo. E tantas artistas que usam a fotografia, mas de maneiras tão diferentes. Isso enriquece, tem enriquecido demais o meu trabalho. O meu trabalho tem se transformado até com a experiência que a gente compartilha. E uma outra coisa muito incrível também é que a gente é super organizada. E, logicamente, não somos só artistas, nós temos outros dons, outras experiências, que a gente compartilha isso em subgrupos. Então, a gente tem subgrupos de trabalho, são vários subgrupos, o que deixa o coletivo super eficiente. A gente está com várias exposições físicas, estamos com 2 exposições online, são muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, estamos sendo chamadas para muitas lives, a gente trabalha como uma assessoria de imprensa também, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, e tudo isso acontece pela eficiência desses subgrupos, desses outros dons que todas as artistas têm e compartilham. Ótimo. Então, falando nessas imagens, vamos compartilhar algumas coisas que o trabalho, né? Quem começa a falar aqui? A Lucrécia, falar um pouco, né? Então, João, nós ficamos muito contentes, né, de colocar nosso trabalho no festival, né? Primeiro que nós somos fãs do festival há muito tempo e agora estando dentro dele é muito emocionante, assim. E foi a primeira vez que a gente conseguiu levar, de fato, a exposição Pontos de Fuga para a rua, né, em forma de lambe mesmo, porque a gente submeteu esse projeto ao metrô, e o metrô nos deu uma estação, né, nós estamos expondo também essa exposição na Estação Clínicas, mas no Festival de Paranapiacaba foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar as imagens na rua. Então, a próxima imagem, se você puder colocar, vai mostrar a nossa montagem lá na Vila de Paranapiacaba. E foi incrível, né? Colocar essa imagem numa outra proporção, numa outra escala, né? Esse muro, ele é bem baixo, ele tem 1,10 m de altura, então a gente conseguiu ver as imagens de uma outra forma, esse alambrado que ele é ondulado também, e nesse lugar que é mágico, durante a montagem a gente viveu 4 estações do ano, em menos de 5 horas, né? Então, para a gente foi uma experiência muito bacana ver essa exposição física, né, nesse lugar. Então, a gente queria agradecer muito essa oportunidade. E o próximo slide é o trabalho da Fúvia, então ela volta para comentar. Obrigada, João. Obrigado. A gente abriu para o dia, né, 8 de março, né? Isso mesmo. Dia da Mulher. A Fúvia acho que está sem som. Fúvia, você pode falar um pouquinho do seu trabalho? Sim, eu estava sem som. Então, essa imagem que eu trouxe para o festival, para o nosso trabalho do coletivo, né? E que nós estamos compartilhando. O nome da minha imagem é 100 mil vidas importam. Esse trabalho foi feito
em agosto de 2020, quando o Brasil tinha atingido a triste marca de 100 mil mortos por Covid-19, que causou em mim uma grande tristeza. E com certeza a todos nós, e de impotência e de repúdio. Eu venho trabalhando com a memória dos injustiçados, das mulheres exploradas e também especialmente dos mortos e desaparecidos da ditadura militar. Todo o meu espaço emocional ele já estava sendo ocupado por esses objetos de memória da dor, como os restos, as lâminas de laboratório, os garrotes, a cor sanguínea, as fotos de arquivos e etiquetas de necrotério. E no processo do trabalho, nesse processo, eu cheguei a 2 imagens. Uma era de um corpo anônimo e um necrotério, coberto por um simples lençol branco e identificado apenas com uma singela etiqueta com um número. E também era muito forte também a solidão, não é? O abandono. E aí me veio muito também a imagem da fachada do Ministério da Saúde, em Brasília. E eu associei essas 2 imagens e fiz esse trabalho que trouxe para o festival, não é? E essas é um grito de dor, né, que foi expresso pela arte diante das atitudes irresponsáveis, perversas, negacionistas e contra a ciência, especialmente ainda contra a ciência. Hoje, menos de 10 meses depois, já atingimos a trágica marca dos 400 mil mortos. E a tragédia continua tirando vidas e vidas. Diante desse horror, só a arte nos resta para expressar o indizível. Obrigada. E eu agora queria chamar a companheira Tina. A minha obra se chama Janelas para a Vida. Quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, né, que a proposta era expressar o que a gente estava vivendo com o confinamento e com as condições sanitárias e políticas do país, na época, a Amazônia e o Pantanal estavam em chamas. E eu tenho uma relação muito forte com essas 2 regiões. Eu tenho parente no Pantanal, então frequento há muitos anos o Pantanal, e morei na Amazônia, trabalhei muito tempo com fotografia participativa em muitas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Tenho muitos amigos isso foi no final dos anos 80, então são amigos ribeirinhos e amigos de cidades, Santarém, Belém, Manaus, muito próximos. E, logicamente, toda a fauna e a flora, aquilo estava me deixando muito agoniada. E eu estava confinada no meu apartamento, eu queria estar nessas regiões, principalmente na Amazônia, fisicamente, para poder fazer alguma coisa, fisicamente, em relação a esses incêndios. Mas estava confinada no meu apartamento, então eu fotografei a vista que eu tenho da minha sacada, que dá na quadra do meu condomínio, aqui em São Paulo, e inseri a vista que eu tinha da minha janela em Santarém, que é esse encontro dos rios Amazonas, o marrom, e o Tapajós, o verde. E era essa a janela que eu queria estar vendo, né, do encontro dos rios. E eu coloquei também porque eu quero que essa imagem, as pessoas tenham consciência do nosso país,
como é lindo, como é diverso, e a gente tem a obrigação, todos os brasileiros têm a obrigação de manter o meio ambiente e lutar para que essa pouca vergonha que o governo faz com o meio ambiente acabe. É isso, e eu vou chamar agora a querida Lin para falar do trabalho dela. Muito boa essa fala, Tine, importantíssima nesse momento. Bom, eu sou artista plástica, formada pela FAAP, São Paulo, já participei de várias coletivas individuais, né, exponho assim desde 99, sou artista visual, atualmente eu vivo em Brasília e estou fazendo mestrado em Brasília em arte e tecnologia, né, que tem sido meu eixo de pesquisa. Tenho trabalhado muito com fotografia, backlight, vídeo performance e também site specific, né? A minha pesquisa atualmente é em site specificity, arte e tecnologia, né? Esse trabalho, que chama Reverso, ele foi criado a partir de uma obra do acaso, né? Que foi o efeito do álcool na hora que eu higienizava as minhas compras. E aí o álcool nas notas fiscais, ele criou esse efeito, né, que me lembrou imediatamente uma espécie de um céu estrelado, um céu meio cósmico, assim, meio pulverizado, e ele me deu imediatamente uma sensação de transitoriedade, né, da impermanência e da vida, e que sempre existiu essa impermanência, ela é real, mas atualmente a gente tem lidado diariamente com essa questão dessa impermanência, né? Então, essas notas borradas, eu fiz uma colagem com elas e fiz essa intervenção com carimbos e uma técnica que chama isogravura, que é uma gravura sobre uma matriz de isopor, e criei, então, esse trabalho, fotografei, depois fiz manipulação dessa imagem. Portanto, então, a fotografia, ela foi um meio para que esse trabalho pudesse existir, né, porque ele é um trabalho que ele vai sumindo, ele vai se apagando, essa nota, ela vai sumindo com o tempo. Então, são os registros fotográficos que vão mantendo a vida do trabalho, né. Então, esse trabalho é uma série, faz parte de uma série que chama Lamboemas, Lambesias, né, que eu criei basicamente para serem colocados mesmo em formas de lambe na rua, né, como uma intervenção urbana, mas que atualmente está complicado, não está tão impossível graças a esse coletivo, né. E, de qualquer maneira, esses hábitos que a pandemia trouxe, né, do isolamento, da higienização, né, tudo isso me trouxe esse pensamento, né, essa nota fiscal, que é um símbolo de um tempo, de uma era, que é do consumo, que é do capitalismo, e hoje nós estamos mais para nos consumirmos do que consumir, né, porque a gente está se consumindo muito com essa situação do que está acontecendo. No meu processo de criação, enfim, então, eu usei algumas referências intencionais, né, como, por exemplo, essa cama dupla. Eu me inspirei num trabalho do José Espanhol, que é o Descanso de Sala, de 2006, que ele faz esses objetos duplos e ambíguos, que eu acho que é toda essa ambiguidade que a gente está vivendo, né? E as notas com esse tom azul, anil, assim, me lembraram muito o trabalho da Sandra Cinto, que é uma instalação enorme que ela fez, que ela chamou de Nós Somos Poeira de Estrela e Todos Nós Somos Luz, né? Então, assim, para além dessa pandemia, né, tudo aquilo que tem representado o reverso de sonhos, porque não é só a pandemia, a gente já vinha vivendo uma distopia muito grande antes dela chegar, né? Então, nesse sentido que acho que a gente tem que ter aí o nosso lugar de respiro, força e resistência pela arte, eu insisto nisso. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e de participar do festival. Agradeço também. Oi, eu sou a Melissa. Bom, esse trabalho, ele, na verdade, bom, eu sou fotógrafa, sou artista visual formada pela FAAP, e assim, como eu falei, né, os encontros com a gente toda quarta foi muito gostoso para eu me investigar o meu trabalho também.
Então, logo que começou o primeiro isolamento, eu comecei a me fotografar, coisa que eu fiz só na faculdade, assim. E aí eu me cortei em pedaços, para me entender os meus sentimentos e tal. E aí o colo, eu quero agradecer, João, porque essa imagem ela foi censurada no metrô. Então ela está aí em Paranapiacaba, isso me deixa muito feliz. Ela realmente expressa, assim, o que eu estava tentando me entender nesse momento de isolamento, né? Eu tenho várias outras partes do corpo, mas essa era uma parte que me chama bastante atenção e incomoda as pessoas também. Essas marcas, sempre me perguntam, é alergia? Não, não é. E aí é isso, assim, foi bem bacana fazer e participar do coletivo e do festival está sendo incrível. Obrigada. Eu chamo a Laura para falar da dela. Obrigada, Mel. Então, essa obra chama Mulher Semente e foi a minha tentativa de expressar toda essa clausura que eu estava sentindo, mas que certamente tem milhões de pessoas no mundo sentindo. E o que ela faz com a gente. Então, nos primeiros meses da pandemia, elaborando junto com as mulheres, foi ficando muito clara, né, o tamanho da paralisia, não só física, mas emocional, intelectual, né, que isso vai gerando e nos matando, né, a gente vai perdendo a nossa capacidade de sermos humanos, porque nossa potência criativa vai minguando. Então, eu fui mergulhando nesse universo da minha natureza, né? Meu trabalho todo é um diálogo em ressonância com a natureza, pela fotografia, né? Um diálogo simbólico. E no momento, a minha primeira oportunidade que eu tive de ir para um ambiente virgem, eu tive um impulso desenfreado de pular nessa pedra. Né? Eu tirei a roupa, pulei e me fiz fotografar sendo semente, né, de mim mesma, expressando essa possibilidade que a gente tem o tempo todo de ser o reverso, de nos recriarmos para manter a vida, né? Então é um grito pela vida e é uma provocação também essa questão da autoria, né? Porque se o meu corpo está aí, quem me fotografou? E isso é uma coisa interessante que essa pandemia trouxe, porque quem me fotografou foi o meu marido, com os meus filhos ao lado, essa questão toda da família presente no nosso trabalho, também trouxe uma força muito poderosa para mim, como artista, me revelando também para minha família, né? Então, acho que era isso que eu queria compartilhar e chamar a Yara. Olá, bom, eu sou a Yara, né, Yara Venezzi. A minha carreira toda foi, eu trabalho há 39 anos com fotografia, né, minha formação é publicitária, trabalhei na revista Ícaro durante 26 anos, realizei matérias, me permitiu conhecer o Brasil e o mundo, enfim, então eu tenho... A vida me colocou muitas situações diferentes, ótimas, assim, para desenvolver o meu olhar, não é? No coletivo, eu trabalho no subgrupo de montagem e de rede social, né? E eu fui com a Lucrécia e a equipe montar essa exposição dos Lambes em Paranapiacaba. Essa exposição Pontos de Fuga, né, que está agora no festival. Foi, assim, como ela disse também, né, direito a sol, chuva, neblina, em 5 horas aconteceu de tudo, mas as imagens foram sendo coladas, né, uma a uma, nesses alambrados ondulados, assim, do espaço que nos foi dado lá em Paranapiacaba,
E foi muito gratificante, né, ver a exposição tomando forma e ocupando esse espaço público, esse espaço ao ar livre, né, finalmente, né, e que fica ao alcance das nossas mãos, né. Nessa exposição, meu trabalho, ele chama-se Quarentena Estendida, né, e são sacos plásticos lavados, higienizados e pendurados no varal. Na realidade, então, essa foto para mim reflete o cuidado extremo que nós passamos a ter com a higienização das compras, das roupas, das sacolas, das entregas, de tudo, né? Uma paranoia relacionada à higiene, né? E, na verdade, é esse o meu trabalho, né? E nesse contexto, o coletivo me trouxe, né, essa possibilidade de convivência e realização de trabalho, de poder ter a oportunidade de mostrar também para vocês esse trabalho. É isso. Então, agora eu gostaria de chamar a artista Ana Roberta. Aninha, é contigo. Ela vai entrar no próximo bloco, Yara. Tá? Ah, tá bom. Obrigada pela oportunidade. Eu que queria agradecer, em mais 1 ou 2 minutos vai entrar um novo grupo aqui. A gente estava pensando, a gente tinha essa data para fazer, a gente tinha os limites, né, de toda uma programação, e a gente resolveu tentar conversar com todas vocês, tinha um limite aqui, mas acho que agora vai entrar um novo grupo, né? Daqui a alguns minutos vai entrar um novo grupo, mas eu queria agradecer de coração, né? E é bacana ouvir, porque eu vi as imagens, recebi as imagens de vocês, né? Mas tem uma diferença muito grande de ouvir. O Renê falou, né? Era uma brincadeira que eu até ia falar, mas o Renê aqui, comentário, o Renê, só estava Renê o nome dele, eu acho mesmo, que ele falou, o metro quadrado está ficando pequeno para vocês, né? E eu concordo com ele. Foi muito legal também. Eu ia estar falando do quilômetro, uma mulher por quilômetro quadrado. Então, muito obrigado. Boa ideia. Eu queria agradecer essa parte do grupo, agora vai entrar uma nova parte, muito obrigado, espero revê-las, e eu que agradeço, né, a equipe que agradece a oportunidade de estar mostrando trabalhos tão potentes, né, a gente ainda vai fazer uma despedida no final aqui, né, quando tiver outro grupo, mas agradeço muito a potência de vocês e a sensibilidade. Muito obrigada. Obrigada, até já. Até já. Eu vou tirando aqui. E agora a gente vai... a Yara pode ficar, agora vão entrando as outras componentes do grupo que vão estar falando um pouco sobre Ana Roberta. Aninha. A Fernanda Klee. Oi, Fernanda. A Karen. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Olá. E Bia. Todas aqui. Boa noite. Novamente, a gente tem alguém com um outro... Novamente, a gente tem alguém com um outro... E agora a gente vai continuar a apresentação de vocês, depois eu vou fazer uma pergunta geral para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, na sequência tem Yara, e agora é a Ana Roberta Lima. Se quiser falar sobre o seu trabalho, por favor, Ana. Sim, então, eu sou a Ana Roberta, né, eu sou aqui de Bragança Paulista, além de artista visual, eu tenho um espaço cultural que é uma galeria que se chama Índigo,
e o nosso espaço foi o primeiro a receber a itinerância da exposição de Uma Mulher por Metro Quadrado. E aqui, daí, a gente fez aqui em Bragança várias ações com o coletivo, né, com palestras, cursos, e quando as artistas vieram para cá, elas acabaram conhecendo também o meu trabalho como pintora, e me convidaram para seguir junto com elas nessa itinerância aí. E para mim foi muito importante ter entrado nesse coletivo, e depois da última exposição que a gente participou, que foi em Campinas, na Casa de Vidro, na verdade só teve a vernissagem, né, depois, no dia seguinte, já foi decretada a quarentena e tal. Nessa época também eu me mudei para a zona rural aqui de Bragança Paulista, e aí eu levei meu ateliê para lá, e eu fiz uma série de pinturas chamadas Mundos Inabitados. E para mim foi muito rico entrar no coletivo, porque como eu sou a única pintora, né, durante a quarentena, diminuindo o grupo, e a minha linguagem sempre foi, minhas preocupações foi bater o debate com a tela em branco, com a paleta, com a composição, com a textura, com o material usado, e vendo elas, assim, fui me apaixonando também, né, pela fotografia, com as preocupações dela, que eram a alteração da imagem, né, através de programas, e aí eu fiz essa obra que, na verdade, a minha pintura é essa que está colada no foguete. Aí eu tive uma assistência da Karen Caetano, que me ajudou bastante. Eu fiz uma pesquisa no banco de imagens da NASA, e encontrei esse foguete aí, e aí a minha obra foi sobreposta aí, colada nesse foguete. E ela se chama Impermanência, que era, na época, também, umas pesquisas que eu estava fazendo, que era para provocar as pessoas a também olharem para as coisas que a gente não pode ver e para que tudo estava acontecendo, né, para os valores que foram mudando durante a quarentena, né, o que a gente tinha passou a não ter mais, o que a gente dava muito valor, começou a ter outros valores, e é isso. E aí agora eu chamo a Bia para falar do trabalho dela. Oi, Bia. Oi, gente. Eu não estou aparecendo aqui, não estou vendo, não estou me vendo. Mas está mostrando sua foto agora. A receber a itinerância da exposição de Uma Mulher por Metro Quadrado. Não, aqui só está aparecendo a minha carinha aqui, pequenininha, não está aparecendo a minha cara. Bom, eu sou Bia Parreiras, fotógrafa desde 1968. Eu comecei a fotografar na efervescência do movimento estudantil. A minha formação é sociologia, mas eu mergulhei no movimento estudantil e saía com bolinha de gude e a câmera, que era uma Masai Pentax que eu tinha comprado fazendo pesquisa de mercado. E aí, com o dinheiro que eu ganhei em pesquisa de mercado. Bom, eu fui encontrada numa passeata, uma repórter da Última Hora me levou... E aqui, né, a gente fez aqui em Bragança várias ações com o coletivo, né, com palestras, me estudou aqui? Eu fui encontrada por uma repórter... Quando as artistas vieram para cá, elas acabaram conhecendo o meu trabalho da pintura. Está confuso, João, o que está acontecendo? Para seguir junto com elas nessa itinerância aí. Tem que desligar o YouTube, assim, deixar no computador, desliga o YouTube que você estava assistindo a live. A última exposição que a gente participou, que foi em Campinas, na Casa de Vidro, na verdade só teve a vernissagem, né? Foi decretada a quarentena. Desligar o YouTube. Fecha as outras janelas, Bia, fecha todas as janelas. Isso. Bom, eu não imaginava que ia aparecer minha obra, achei que ia aparecer minha cara. Bom, agora eu estou muito agoniada vivendo esse momento que
eu vejo que a gente precisaria estar na rua de novo e ninguém sai por causa da pandemia. Em 68, nós fomos todos para a rua lutar contra a ditadura, e foi assim com meus 20 anos, eu achava maravilhoso estar na rua, eu acreditava que ia derrubar a ditadura, entendeu? E logo veio o AI-5, que ficou muito mais duro, e eu já estava aí na última hora, como estagiária. E tinha um edital na última hora dizendo que a gente podia e não podia falar, entendeu? Então, eu me vingava nas fotografias que eu fazia, né? Porque o edital não falava sobre a fotografia. Mas, enfim, eu comecei na última hora e fui picada pela moça do fotojornalismo, mosca do fotojornalismo. E a minha formação em sociologia e antropologia ficou para lá, entendeu? Eu segui fotografando o resto da minha vida, entendeu? Até hoje eu amo a fotografia. E eu passei pela Exame, Veja, eu fui editora de Exame, Veja, de várias revistas, mas eu gosto mesmo de fotografar. Eu detestava ser editora, eu só fui editora porque eu precisava ganhar mais e aí eu me via com aquelas pilhas enormes de fotografia, eu era chefe de fotógrafos muito importantes, fotógrafos que eu admiro muito, mas eles... E era difícil você, mulher, ser chefe, por exemplo, de Orlando Brito, entendeu? De Antônio Milena, de Egberto Nogueira. Egberto era um fofo, assim. Egberto era o melhor fotógrafo que tinha na equipe. Bom, mas eu fui para lá, para Exame, para Veja, como editora, muitos anos depois. Antes eu passei pelo INPE, trabalhei no INPE, e antes do INPE, um pouco antes de eu ir para o INPE, eu tinha feito uma matéria sozinha, por conta própria. Eu me pautei, pesquisei e fui ver a expansão das fronteiras agrícolas no Mato Grosso, que já se falava nos desmatamentos ali, de muitas áreas desmatadas, das grandes fazendas de gado que estavam desmatando tudo. Mas isso era bem no comecinho da coisa, entendeu? Mas quando eu cheguei, aí eu fui para o INPE antes da Veja, né, de voltar para a Veja e tal, eu tinha passado por essa experiência de fazer essa matéria autônoma, eu fiz sozinha. E aí eu me lembro que o Tão Gomes Pinto falou, não, eu quero texto também. Aí sentei, escrevi, foi penoso escrever, entendeu? Mas era texto e foto. A Veja comprou a foto do Tomás Balduino, enfim. E eu estava vivendo uma dureza como freelancer, né? E aí meu irmão falou que tinha uma vaga no INPE, eu fui para o INPE. Eu prestei concurso, passei e fui para o INPE. E no INPE, as primeiras imagens que chegaram na minha mão foram exatamente as imagens do desmatamento que eu falava na minha matéria. Então, já via Rondônia lá, com uma espinha de peixe toda desmatada, e eu falava do estrago que provocava monocultura, que dava, enfim, vida areia, né? Agora não me lembro o nome que fala, mas a terra vira areia, e aí ficava estragada, né? Hoje, anos depois, eu trabalhando na Exame, eu voei sobre essa área e não tem mais uma árvore lá. Não tem, está tudo desmatado e com soja. É monocultura.
eu vi muita coisa, a história passou pela minha vida o tempo todo. Eu conheci o Brasil do Oiapoque ao Chuí, vendo de tudo, plataforma de petróleo, voando em cima da floresta amazônica em avião sem porta. Olha, eu vi tudo que vocês possam imaginar. Eu acho que a minha profissão era exatamente o que eu queria desde criança, entendeu? Eu amo a minha profissão, adoro tudo que eu vi e está aqui guardado dentro de mim, entendeu? Mas é isso, gente. Eu passo a palavra para Karen, que é a nossa gênia do grupo, assim, maravilhosa, que eu amo muito. Bia, fala, a imagem está mostrando um motoboy com essa fotomontagem. Você pode falar dessa imagem, por favor? Acho que vai dar um pouco de eco agora, porque deve estar ligado aí, infelizmente. Eu estou no coletivo Uma Mulher por Metro Quadrado desde o início, e eu acho, para mim, foi muito importante, é muito importante, né, que a gente discute e criamos juntas, às vezes, né, muitas das vezes. E essa foto, quando a gente falou em reflexão na pandemia, eu pensei nos motoboys que se acumulam aqui na esquina da minha casa para descansar, para almoçar, eles almoçam na calçada. Aí eu tinha começado os assédios com eles, gente ofendendo, e eu fiquei muito puta, desculpa a palavra, mas aí eu fui lá, fotografei os motoboys, esse, inclusive, fotografei vários, e resolvi fazer uma montagem para dar a ideia, para passar o conceito da quantidade de gente que eles atendem por dia, não só aqui em São Paulo, mas no mundo, que eles protegem as pessoas que estão fazendo isolamento e protegem também a economia, né? Porque eles movimentaram a economia. E não tem nenhum seguro, não tem nada, eles não têm segurança nenhuma, nem plano de saúde, nem segurança de trabalho, nada. Se quebrar a moto deles, eles que têm que consertar, eu sei disso, porque eu conversei com vários. Enfim, se eles se arrebentarem no trânsito, que muitos morrem, né, no trânsito, também a família vai ficar desamparada, enfim. Eu fiquei muito tocada com a situação dos motoboys, entendeu? Principalmente encontrar gente que é capaz de destratar quem está colaborando para o isolamento, para a economia se movimentar um pouco, enfim. E eu chamei de heróis da pandemia, entendeu? Esses motoboys são um dos heróis da pandemia, não são só os médicos, eles também são heróis da pandemia, entendeu? É isso. Eu passo a palavra para a Karen. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Karen Caetano, sou fotógrafa de formação, de profissão e por paixão. Eu desconfio que paixão mais do que qualquer coisa. Como muitas de nós, eu tive uma trajetória bem tortuosa para me assumir artista e, por sorte, eu encontrei o coletivo, porque ele me ajuda a trilhar um caminho, me incentiva muito a criar e a, enfim, encontrar esse meu lugar nesse nosso mundo maluco de artes, né? Bom, desde a nossa primeira exposição, e até acho que antes disso, meu trabalho estava muito voltado para a memória da família, para as minhas recordações e para as relíquias. Eu estava sempre tentando reviver alguma coisa e reconstruir uma passagem, sempre tentando voltar para o passado. No projeto Pontos de Fuga, foi tudo diferente, porque chacoalharam total a minha zona de conforto e eu fui trazida à força para o presente, no susto, com toda aquela frustração que a gente estava dos planos que eu tinha, e quando a gente teve aquele baque inicial, então não teve jeito de escapar.
Essa minha obra é uma fotomontagem que eu fiz, onde eu construí um espaço de coexistência entre o real e o sonho. O real representado pela imagem do ultrassom, que eu pintei de vermelho, e o branco, que é uma textura de folha de bananeira que me leva a sonhar. Eu incorporei também o texto, que é o título da obra, Para Onde Foram os Sonhos, que foi a questão que mais me perturbou a cabeça na época. Essa linguagem de tratar a imagem, juntar elementos e incorporar o texto é uma forma de expressão preferida, minha, disparada preferida, porque é assim que eu sinto que eu consigo passar de verdade a minha mensagem e passar de verdade quem eu sou e o que eu sinto, né? Bom, eu curto muito tratar foto, eu tenho 1000 aplicativos, eu gosto de aprender, de ensinar, de brincar, mexo, até quase estragar a foto, passo minhas madrugadas, muitas madrugadas assim. Meu próprio terapeuta já me disse uma vez que eu uso essa transformação na imagem como uma terapia, porque quase sempre sai pela foto o que ainda não está muito organizado na cabeça, sabe? Enfim, voltando para a obra, né? Agora, com ela pronta e na rua, esse trabalho ganhou outras dimensões. A primeira é que eu percebi que esse meu desabafo, que saiu de um universo muito particular e íntimo, é um sentimento compartilhado por muitas pessoas, por diversos motivos. E a segunda é mais um depoimento mesmo, sabe? Como a arte mudou minha vida. Então, antes desse trabalho, eu já acreditava que a arte tem esse poder de cura. Mas depois desse trabalho eu tenho certeza que ela tem esse poder. Porque eu tinha acabado de passar por um trauma, uma dor muito grande, eu estava começando a me recuperar quando a gente começou a trabalhar nesse projeto. E o processo criativo foi, de fato, o meu processo de cura. Né? Hoje esse lambe é para mim como se fosse uma cicatriz de alguma coisa que me feriu, que doeu e passou. Mas é uma cicatriz que eu gosto, que eu tenho orgulho de carregar. Cada vez que eu vejo essa imagem nas paredes reais em Paranapiacaba ou virtuais como aqui, eu me fortaleço. Então, por isso, eu vou ser sempre, sempre muito, muito grata a esse trabalho e a esse nosso grupo. Bom, para terminar rapidinho, eu acho que depois de um ano eu reaprendi a sonhar novos sonhos, né? Sonhos mais tímidos, sonhos mais contidos, sonhos mais simples até. Mas ainda assim, são sonhos. E a gente precisa dar um jeito de sonhar, não é? Pois é. Então, por isso eu deixo agora vocês em companhia de uma outra colega, querida, doce e sonhadora também, que é a Carla. Oi, boa noite. Obrigada, Karencita. Lindo o teu depoimento aí. Bem, eu sou a Carla Venusa. Eu iniciei meus trabalhos pela fotografia e aí eu fui para pintura, desenho, gravura e as imagens que eu crio, elas têm a união dessas experiências. Eu busco, assim, no meu trabalho, criar que ele tenha várias camadas de leitura. Eu não gosto de entregar, assim, logo de cara, sabe? Eu gosto de criar um suspense, uma tensão, e eu gosto mais da dúvida do que de conclusão, sabe? De entregar uma coisa concluída. E boa parte do meu trabalho, ele fala de memória. Eu faço um caminho de ressignificação da memória através do objeto. E é essa linha de trabalho que vocês estão vendo nessa foto, que é o que está lá em Paranapiacaba, naquele alambrado maravilhoso, que a gente está muito orgulhoso de estar lá fisicamente, né? Nesse momento é um privilégio, né? São poucas pessoas que estão podendo isso. E aí, assim, se a gente for pensar no início da pandemia, quando a maioria das pessoas estava em casa, confinada, com sentimentos de angústia, de solidão, de medo, essa imagem, ela fala por si, né? E, infelizmente, um ano depois, ela ainda está falando por si, né? De tudo isso que a gente conversou, né? Que as meninas também já falaram antes,
e que a gente não cessa de receber notícias, né? Agora acabamos de receber mais uma. Enfim, é uma imagem que, infelizmente, ainda fala por si. Mas, e pensando que, assim, antes, para eu ir, por exemplo, para o espaço oficina, que era onde a gente fazia as nossas reuniões aqui do coletivo, onde a gente finalizava as nossas obras para as exposições, eu tinha que andar uma quadra, porque eu moro ali bem pertinho. E de repente, assim, de uma hora para outra, tudo ficou muito diferente, né? Muito inacessível, tudo tão longe. E por isso essa obra foi pensada para ser colada ali na oficina, que eu até brinquei assim com uma expressão do tão perto, tão longe, né? Porque eu estou bem pertinho, mas de repente assim eu fui sugada para muito longe de lá, né? Mas essa obra, como eu estava falando ali há pouco de camadas e outras histórias, essa obra também tem muitas histórias por trás e outras camadas e outras camadas. Mas eu ia me alongar demais aqui, a gente já está com o tempo estourado, então eu vou aproveitar e fazer também já um convite para as pessoas conhecerem, mais no final da live a gente vai falar, vai dar o endereço, mas para conhecerem a exposição virtual do Pontos de Fuga que está no nosso site, porque lá tem toda uma outra história atrás dessa imagem, que vocês vão poder conhecer lá, e também de todas as outras imagens, tudo que foi falado aqui das outras artistas. E é uma exposição diferente, assim, eu acho que vale a pena, vocês vão se surpreender. Isso vai ser falado mais no finalzinho ali da live, vamos dar tudo direitinho. Então, eu já fico por aqui, que estou afobada com o tempo. Não, fica tranquila, cara. Pode ficar tranquila. Tá tudo bem. Agradeço muito você, João, toda a equipe aí do festival, e agradeço muito minhas amigas amadas aqui, minhas irmãs, que esse coletivo, você já percebeu que a gente ama, né? E essa convivência da gente aqui virou algo extraordinário. E a gente está muito de pé aqui, assim, nessa pandemia, sem dúvida nenhuma, muito por conta disso, né? Obrigada. Agora eu chamo a nossa querida Márcia. Olá, boa noite. Bom, eu sou Márcia Gadioli, artista visual. Me formei no Centro Universitário Belas Artes em 2008 e desde então venho atuando em exposições em diversos espaços e também em grupos de estudos e pesquisas. Eu divido meu tempo com o gerenciamento da Casa Contemporânea, um espaço cultural independente, localizado na Vila Mariana, aqui em São Paulo. O assunto da minha pesquisa é a memória e as relações estabelecidas entre as pessoas e o lugar de convivência. Os resultados são predominantemente em fotografia, mas trabalho também com a apropriação de imagens e métodos artesanais. O trabalho da exposição Pontos de Fuga, que está em Paranapiacaba, saiu de um livro de artista, que eu fiz no ano passado, no início da pandemia. Eu já trabalhava com imagens do jornal, e escolhia aquelas que chamavam a atenção por sua beleza e que, retiradas do contexto da notícia, assumiam outros significados. Porém, nesse momento, a quantidade de imagens era enorme e somente sobre a tragédia. Eram imagens que, mesmo retiradas do contexto da notícia, continuavam com o mesmo significado. Então, criei um livro de artista com a intenção de fazer um registro de memória desse período que estávamos vivendo e chamei de Folhetim do Isolamento. Quando a exposição Pontos de Fuga começou a se configurar, eu escolhi uma das páginas desse livro para transformar em lambe-lambe. E aí eu tive que fazer uma nova reflexão sobre essas imagens, porque o lambe-lambe tem um outro propósito. Ele vai ocupar um espaço público, tem uma abrangência muito maior e tem uma outra forma de ser visto também. Aí vem uma nova reflexão sobre o trabalho e também sobre o espaço onde ele vai ser aplicado, estabelecendo uma relação com as pessoas que convivem nesse espaço, nesse lugar.
Participar do coletivo Uma Mulher por Metro Quadrado, nesse momento, foi fundamental para a evolução do trabalho. Não só pelo envolvimento com a produção artística, que foi sempre discutida entre todas, estimulando cada uma de nós, mas também reforçando as nossas relações pessoais. Com os encontros mais frequentes, pudemos conversar mais, trocando as nossas expectativas, angústias, ansiedades, além de produzir mais e refletir sobre tudo o que estamos vivendo. Então, eu quero aproveitar para agradecer pela oportunidade de participar deste coletivo e pela oportunidade de estar nesse evento, Festival de Fotografia de Paranapiacaba. E passo a palavra à nossa querida Cami, para contar sobre o trabalho dela. Olá, eu sou a Cami Onuki, eu sou fotógrafa há 12 anos, formada em publicidade, propaganda Profap, depois eu cursei Ciências Sociais na PUC, a fotografia ela veio para mim só depois, né? Começou como hobby, depois virou profissão, virou arte, e, né, para mim, desde o início, meus trabalhos autorais, eles sempre se pautaram no feminino e nas mulheres. Mas foi só com a chegada, né, ano passado meu filho nasceu, né, no dia 20 de fevereiro, uns 6 dias antes do primeiro caso de Covid, né, aqui no Brasil, ser confirmado, e isso mudou minha vida absurdamente, né, e mudou, consequentemente, até a forma como eu faço, né, meu trabalho autoral, né, e foi muito louco no começo, né, tá com as reuniões do coletivo, mas eu queria muito participar, né, porque estava difícil, apesar de estar difícil de conciliar a maternidade, né, com a produção artística, mas eu queria muito estar junto e, né, eu me comprometi da forma que eu pude, assim, né, e as meninas super me acolheram. E quando a gente resolveu fazer os trabalhos, né, que acabou virando a exposição de Pontos de Fuga, né, em julho, eu lembrei de uma matéria que tinha saído em julho, acho que foi julho do ano passado, ou junho, que falava que, né, 77% das mortes, né, de gestantes e puérperas, elas tinham ocorrido no Brasil, devido à Covid, né, então isso me impactou muito, eu já estava com aqueles hormônios, né, do puerpério, a flor da pele, né, aquele turbilhão, e eu fiquei super chocada, eu já estava super chocada com a pandemia, essa notícia ainda, né, foi uma facada no coração. E então eu resolvi falar um pouco disso no meu trabalho, né, trazer essa questão das mortes da pandemia e das mortes assim, surreal das gestantes e puérperas no Brasil. E para mim era muito claro, né, a necessidade de trazer para o meu trabalho a placenta, a figura da placenta. Né, aqui não dá para ver muito bem, mas eu escolhi, né, o carimbo de uma placenta que, quando meu filho nasceu, a doula Elis Teixeira, né, que foi a nossa doula, ela pegou a placenta e carimbou, né, no papel, assim, fez um trabalho super bonito, super delicado de fazer, e parece uma árvore, né, e a placenta, um dos nomes da placenta é Árvore da Vida. Então, para mim era, né, eu quis trazer essa placenta, um pouco desse carimbo, e eu fiquei brincando com a figura desse carimbo no computador, e daí tinha um ponto dessa imagem, que me chamava muita atenção, e que para mim, se tornou o coração, né, o coração daquele carimbo de placenta. Eu selecionei ele e resolvi fazer uma intervenção em cima dele, né, coloquei, né, um pouco do artigo 196 da Constituição, que fala sobre o direito à saúde, e eu quis colocar o texto como se ele quase sumisse, né, naquele carimbo de placenta, que parece um sangue, né, parece que ele está se diluindo no sangue ali. E então
o meu trabalho, assim, eu quis trazer essa discussão, e uma coisa que me impactou muito, né, voltando para esse assunto das mortes das puérperas e gestantes, foi em abril, agora, saiu uma outra matéria falando, né, sobre, né, que as mortes de grávidas, né, e puérperas dobraram e estão acima da média, assim, dos outros grupos, né, isso é muito, muito surreal, e, né, porque durante, né, a gestação, durante o puerpério, né, o sistema imunológico da mulher, ele fica mais fragilizado, então, né, você ainda pega um país como o Brasil, né, que falta assistência, né, falta, né, muitas pessoas precisando, né, de um leito de UTI não conseguem entrar, precisando ser entubadas também não conseguem, né, então é chocante, e a gente vive numa política de extermínio, né, e isso é muito triste, é muito surreal, e, né, o que a gente está vivendo com essa pandemia, né, bom, eu queria passar um pouquinho, né, agora a palavra para Fernanda Clé, falar do trabalho dela, que também está incrível. Obrigado, Camila. Olá, tudo bom? Olá a todos. Tudo bem. Meu nome é Fernanda Clé, né? Eu sou fotógrafa e artista visual. E hoje eu gostaria de falar para vocês, então, sobre o processo criativo desse meu trabalho, né, que está no Festival de Paranapiacaba. E ele se chama André Poente 129. Bem, lá no começo da pandemia, em 2020, o coletivo veio com essa proposta para a gente fazer um lambe, para colocar nossos questionamentos que a gente estava vivendo na pandemia, né? E também foi proposto fazermos uma segunda foto, que seria do local onde a gente aplicaria este lambe. Poderia ser um local real ou um local virtual, pois estávamos em isolamento. Então, dada a proposta, eu escolhi para fazer esse trabalho falar sobre a saudade, que é uma palavra que, desde o começo da pandemia, está presente em todos os meus dias, né, literalmente. Eu tenho saudade da minha família, dos meus amigos, de outros tempos que vivíamos, né, de lugares. Então, para acessar essa saudade, eu fui buscar nos meus arquivos pessoais imagens de uma casa que faz parte da minha infância, que é a casa dos meus avós maternos, que fica lá em Porto Alegre. Por isso até esse nome, né, André Poente 129, que é o endereço dessa casa. Então, a imagem da casa que eu quis usar para o lambe, né, foi essa imagem do vitral, que vocês estão vendo, né? E esse vitral, ele ficava acima de uma escada da casa. E com as cores e a luz que entrava por ele, fazia desenhos nessa escada. Então, ele se tornou objeto das minhas brincadeiras de infância também, esse vitral, né? Bem, decidi a imagem do lambe, né? Eu precisava, então, escolher onde aplicar esse lambe, né? Que era também a proposta do coletivo. E não poderia ser em outro lugar, senão no meu corpo. Então, eu usei o meu corpo como suporte dessa imagem, e usando o meu corpo, eu estaria me vestindo dessa casa, me vestindo dessa saudade toda que eu sentia, né? E dos desejos também, desejo de um outro tempo, né? De uma outra realidade que nós estávamos vivendo. Então, para fazer essa foto do lambe aplicado no meu corpo, eu procurei, então, acessar memórias antigas daquele tempo, né? Para isso, eu usei imagem, cheiros e sons. Eu comecei a ver fotografia dessa casa, eu comecei a cheirar as fotografias, né? E eu comecei a ouvir também uma música, que era uma música que minha avó e minha mãe adoravam, que era Felicidade, do Lupicínio Rodrigues. Né? Então, munida desses sentidos todos, né? Eu fui preparar o set dessa foto na minha casa, porque eu ainda estou em isolamento, né? Então, ela foi feita na minha casa, na minha sala,
né? E tive a ajuda do meu marido, dos meus 3 filhos, que foram meus assistentes nesse dia, né, dessa foto. Então, eu me despi, né, e com o lambe nas minhas mãos, do vitral, né, eu comecei uma dança, uma performance, né, com essa música que eu tinha escolhido do Lupicínio. Né? Isso tudo para continuar acessando essas minhas memórias antigas. Né? Então, quando eu achei que eu estava pronta, cheia de emoção, e pronta para fazer essa foto, eu me posicionei, pedi para minha filha Mariana, com 11 anos na época, para ela colocar água nas minhas costas e aplicar o lambe para mim. Né? Foi um conjunto de todo mundo ajudando em casa. Mas daí, então, naquele momento que ela colocou o lambe nas minhas costas, ele grudou, né, por causa da água, toda aquela emoção que eu estava sentindo, ela se transformou, né? Toda a alegria, todo aquele calor, o acolhimento, tudo virou angústia, né? O papel do lambe, que é tão levezinho, né? Ele ganhou muito peso, né? Ele parecia chumbo nas minhas costas, ficou muito pesado. Então, foi aí que eu percebi, nesse momento, que esse trabalho ia para outros caminhos. Não era só sobre a saudade que eu estava falando. Né? Eu também estava falando da pandemia, do isolamento, eu estava falando do medo, eu estava falando desse mundo nas nossas costas, né? Então, eu também percebi, naquele momento, que a casa e o indivíduo, a relação entre os dois tinha mudado completamente na pandemia, né? Porque estávamos e estamos isolados nas nossas casas, e houve uma simbiose entre os dois, né? Nós nos tornamos a casa, né? Nós nos vestimos dessa casa, né? Então, para mim, essas duas fotos, do lambe e do lambe aplicado, eles formam um díptico, né? Porque foi tudo um processo só. Mas a foto do lambe, que é a do vitral, que vocês estão vendo, é que foi para a exposição, né? Pontos de Fogo, que está lá em Paranapiacaba, né? Junto com os outros lambes das outras artistas todas do coletivo. E a foto do lambe aplicado, que eu também contei essa historinha, né? Que eu apliquei no meu corpo, vocês podem conferir lá no site do coletivo, Uma Mulher por um Metro Quadrado, que também estão todas as outras fotos dos lambes aplicados das outras artistas do coletivo. Vocês vão encontrar tudo lá. Então é isso, eu contei um pouquinho para vocês desse processo criativo dessa foto, que me é muito importante, e adorei, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo a todos e todas. E agora eu chamo a Lu Poderosa, para também contar do processo criativo da obra dela e para finalizar a nossa apresentação. Um beijo. Eu vou, antes da Lu entrar, queria uma parte de vocês sai, mas uma parte fica, tá bom? Para a gente terminar os agradecimentos, agradeço quem sai agora para entrar a Lucrécia para estar falando. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada, então, João. Obrigada, tchau. Tchau. Podem ficar algumas, acho que vai dar. Pode ficar. Deixa eu ver, a Lucrécia vai entrar. Acho que ela está entrando vamos falar da imagem dela. Enquanto isso, está no site, né, de vocês, você estava falando, Fernanda? Isso, João. Está tudo lá no site, Uma Mulher por Metro Quadrado. Vocês vão ver todos os lambes, vocês vão ver as histórias por trás desses lambes e onde eles foram aplicados também. Que é cada artista escolheu, né, um lugar específico e único para colocar esses lambes, ou real ou virtualmente. Tá bem emocionante. Tá. Lucrécia, por favor. Oi, boa noite de novo. Então, vou falar um pouquinho agora do meu trabalho. Eu acho que eu sou uma artista bem visceral, assim, há muito tempo eu fotografo pedaços de carne, apesar de eu ser vegetariana e politicamente insuportável, defendo os animais, etc. e tal. Eu cozinho para minha família, preparo os alimentos,
E como eu divido o meu tempo de trabalho com as funções do espaço oficina, eu não tenho, assim, um tempo de ateliê muito grande, um tempo de pesquisa, né? Eu me formei em artes visuais pela FAAP, na época desenhava muito, trabalhei com todas as linguagens possíveis, e hoje eu uso muito a fotografia, e eu falo até que de uma maneira acidental, assim, essa foto eu fiz durante a preparação de um alimento, quando eu estava cortando um pedaço de frango, e na hora que eu separei esses 2 pedaços de carne, eu vi um pulmão. Esse trabalho foi feito, como as meninas falaram, bem no começo da pandemia, então eu acho que a questão da respiração estava muito forte, né, no nosso pensamento. E essa imagem, ela foi feita da seguinte maneira: primeiro eu fotografei, fiz uma impressão, depois eu interferi com a linha sobre a imagem impressa, então, mais uma vez, é como se eu estivesse furando e recortando e desenhando sobre a carne, e eu coloquei essa palavra incompleta para que o espectador interagisse e completasse o trabalho junto comigo. Teve um tempo que eu registrei várias e várias imagens de coração. Eu tenho um acervo enorme de imagens de coração, todas produzidas com alimentos. Uma verdadeira obsessão que eu tenho com esse órgão. E então, a primeira palavra que eu pensei quando eu fiz esse trabalho foi love. Mas eu acho que durante a pandemia, eu fiquei muito surpresa com a resposta das pessoas, e muitas pessoas me trouxeram a palavra life. Também live, lave, e eu acho que a palavra que no momento mais se encaixa com a minha vida é lute. Então, eu acho que esse coletivo me trouxe a continuação desse meu projeto de arte. Agradeço muito as meninas por terem embarcado nessa jornada comigo, e vai acontecer muita coisa por aí. A gente já está com uma nova exposição em cartaz, em breve a gente vai contar para vocês. Queria agradecer muito a você, João, por ter aberto as portas do festival para a gente. E se a gente ainda tiver um tempinho, e se você se interessar, eu gostaria de convidar a Fúvia para ler o nosso manifesto, que a gente, como coletivo, conseguiu constituir o nosso manifesto de arte. Claro, claro. Obrigada, João. Não, ela lê, depois a gente faz as despedidas. Tá ótimo. Tá bom. Não sei se ela congelou. Fúvia? Entrou. Entrou. Vamos lá. Um pouquinho. Novamente. Várias pessoas falaram também lute, né? Classe, gênero, não acolhimento ao outro e destruição do meio ambiente estão escancarados neste início de século. Fazem de nós seres interconectados, viventes de torna o planeta finalmente uma comunidade global. Nossos destinos estão definitivamente unidos. O mal que atinge um, atinge todos. Diante desse panorama distópico, as artistas que compõem o coletivo Uma Mulher por Metro Quadrado, em suas mais variadas origens artísticas, vêm trazer sua voz, sua pulsão de vida e compartilhar cada uma à sua maneira, a sua sensibilidade. Atuam à semelhança dos minúsculos vagalumes na imensidão da noite do mundo. E o fazem através da resistência e do empenho do coletivo, que busca romper barreiras e levar a arte para junto das populações sem acesso a ela, realizando exposições itinerantes em espaços públicos
institucionais e não convencionais. Artistas, mães, filhas, companheiras e profissionais, com suas poéticas e temáticas pessoais, expressam a potência da arte feita por mulheres que, unidas em um coletivo, veem a sua voz e a sua força amplificadas. Ao mesmo tempo em que cada criação é particular, são obras universais que dialogam com o momento. O nome Uma Mulher por Metro Quadrado relaciona a produção artística de obras de 1 metro por 1 metro ao ainda limitado espaço da mulher na sociedade atual, ao mesmo tempo que buscam expandir-se para todos os metros quadrados possíveis. As artistas do coletivo assumem a arte no mundo, estão também se colocando em relação ao outro, compartilhando o sensível, tornando esse ato um momento político, transformador, capaz de mobilizar forças latentes adormecidas. Somos uma só humanidade. A alteridade é o nosso estandarte. Obrigada, mais uma vez. E agora, a palavra para o João. Fúvia, se você pudesse ler o começo, repetir o começo, que falhou um pouquinho, pode ser? Talvez falar as primeiras 10 linhas, não sei se quer... Pode. Falar o início, que falhou um pouco. Então, o manifesto começa assim: a injustiça, os preconceitos de classe, gênero, raça, o não acolhimento ao outro e a destruição do meio ambiente estão escancarados nesse início do século. As fortes transformações tecnológicas fazem de todos nós seres interconectados, viventes de um mundo em rede, que torna o planeta finalmente uma comunidade global. Nossos destinos estão definitivamente unidos. Acho que é essa a primeira parte. Acho que completou, né? Um pouco. Deu sentido. Completou. A gente vai dar onde está o manifesto, e se vocês quiserem também, a gente coloca no festival, coloca aqui tá no chat, né, para divulgar também. Seria muito lindo, João. Para a gente é muito importante. Muito bom, João. Tá, eu queria fazer a despedida com vocês, né? Não sei se alguém quer falar, fazer o encerramento da parte de vocês, depois eu vou dar uma mensagem rápida. João, eu só quero agradecer, mas eu acho que as meninas podem falar também um pouco mais, que eu já falei bastante. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a todas vocês, meninas, por estarmos juntas nesse momento. A gente sabe o quanto é importante a gente estar resistindo nesse governo, desgoverno, como eu chamo, e o que a gente está vivendo aqui é um ato político, de estarmos juntos aqui discutindo essas questões, para a gente é muito importante. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, e a você, João, e a todos do festival por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada também, João. Eu queria agradecer também. João, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a participação de todas vocês. A gente foi uma experiência um pouco diferente que normalmente das lives, mas eu acho que deu tudo certo, no final deu tudo certo, e falar que, assim, a Fernanda, né, uma das últimas que falou da felicidade, né, emocionante, ela falou, eu já pensei na música, já vou querer ouvir daqui a pouco, já fiquei cantando aqui, né, foi linda, né? Foi muito emocionante, a gente, acho que, não sei com os outros, mas eu me emocionei em vários momentos, do jeito que vocês contaram, né, de todo envolvimento, todo afeto e toda a sensibilidade, né, que vocês desenvolveram. Isso é um processo criativo, né, um processo de criação, né, então isso não tem preço. A gente percebe que surgiram muitos coletivos, né, a gente espera que
trabalho de vocês também inspire outros coletivos, né, de mulheres e outros coletivos. E eu queria, para terminar, agradecer muito. A gente vai colocar mais material de vocês. Esperamos, no final do ano, fazer outra parceria, outros projetos. Estamos sempre à disposição. E, novamente, falar, né, e lamentar. Quem puder, fique em casa, né? A gente acredita na ciência, né? Não somos terraplanistas, né? Não somos negacionistas. Eu acho que isso vai passar. E eu acho que a arte é uma dessas possibilidades, né? A gente tem esse privilégio, né, de estar aqui, de poder estar fazendo arte, e então espero vocês estão levando isso também, como foi falado, em questão da terapia, em questão de outros projetos, né? A gente vai estar divulgando. E a gente tem uma rifa também que a gente está fazendo para um coletivo Tem Sentimento, que é da Cracolândia. Quem puder participar, entrar lá no festival, e terminar agradecendo e lamentando também. Vou lamentar de novo, né, o que aconteceu, eu não sabia, fiquei arrasado, a questão de mais um massacre que acontece, né, nesse país e mais de outros, mas a gente tem que lutar, né, eu acho que muita gente viu Lute, né, lute como uma garota, luto, estamos juntos aqui para vencer essa batalha, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, João. Resistência. Obrigada, João. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada.